Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Segunda-feira, 6 de julho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Saque do terceiro lote do auxílio emergencial é liberado hoje. Guedes espera reforma tributária aprovada ainda este ano. Bares, restaurantes e salões de beleza reabrem hoje, na capital paulista. São Sebastião, Ilhabela e São José dos Campos lideram o ranking de testes para a Covid-19. Pesquisa foi realizada pela Codivap. Essas e muito mais notícias agora no Abre Aspas. 9h34, estamos ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira, já 6 de julho. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha aí de casa ou do trabalho. Sempre ressaltando que a gente está ao vivo aqui no Abre Aspas e a sua participação é muito importante, seja aí na live do Facebook da SP-Rio+, ou do Jornal Vale, nosso grande parceiro. Algumas pessoas já mandaram um bom dia aqui pra gente, Glauco, Ana Souza, Valderi Teixeira, então ótimo dia para vocês e vamos para mais uma semana. Pois é, um prazer tê-los conosco, ótima semana. Vamos às notícias. A Caixa Econômica Federal libera a partir de hoje os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados do terceiro lote. Hoje poderão sacar o dinheiro os nascidos em janeiro, um total de 400 mil trabalhadores. A segunda parcela para os aprovados do terceiro lote ainda não tem data definida. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou pelo site, anote aí, auxilio.caixa.gov.br. Glauco, alguns dados interessantes divulgados pela Caixa aí na última coletiva de imprensa, né? Segundo a Caixa, 64,9 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial, seja pelo Bolsa Família, pelo Cadastro Único ou os inscritos aí no aplicativo ou no site. A região Sudeste é a que tem o maior número de pagamentos, com mais de 41 bilhões de reais. Então isso significa que a gente está tendo aí um grande número de pagamentos aprovados no auxílio emergencial. Impressionante, né? Não tem, impressionante mesmo. E auxílio emergencial absolutamente necessário, claro, para todas as famílias, mas também, no mesmo momento, lembrando que essa injeção de dinheiro na economia é o que vai fazer movimentar. E é isso que é imprescindível nesse momento, que não se pare totalmente o mercado. Dívida, claro, esse aporte desse dinheiro está sendo tirado de outro lugar, ou mesmo com empréstimos, sim, mas a economia não pode parar. E outra coisa, lembrando que esse dinheiro, quando você compra, seja 1 quilo de arroz ou um carro, você paga imposto. Então, é esse dinheiro absolutamente necessário para fazer com que a economia não pare. Exatamente, Glauco. Mesmo com todas essas pessoas aí tendo o auxílio aprovado, mais de 1,2 milhão de pessoas ainda estão com o auxílio emergencial em análise pela Caixa e mais de 700 mil em reanálise. Ou seja, muita gente, quase 2 milhões de pessoas que ainda estão aguardando esse tão esperado auxílio emergencial. Pois é, Douglas. E além disso, ainda tem aqueles que nem precisavam e já receberam. Esse é um fato triste, infelizmente. Exatamente. Né? Vamos ver aí como será esses desdobramentos a partir aí do segundo semestre com o auxílio emergencial. Eu confesso que fico um pouco assustado com isso, mas vamos acompanhar, é claro. E a Caixa Econômica Federal começa a fazer hoje a liberação emergencial dos saques do FGTS com crédito em conta para trabalhadores nascidos em fevereiro. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito. Terão direito aos saques os trabalhadores que tenham contas ativas, ou seja, do emprego atual, ou inativas de empregos anteriores do FGTS.
Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045. O aplicativo Caixa Tem, que permite usar o auxílio emergencial e o FGTS, foram aí alvos de reclamação. Os trabalhadores relatam fila para acessar o aplicativo e outros dizem que não conseguem utilizar os serviços, como pagar contas e boletos. Aliás, é uma reclamação recorrente já, né? Exatamente. O aplicativo Caixa Tem está apresentando uma instabilidade muito grande, muitos relatos de pessoas que ficam na fila aí por horas e quando chega a sua vez o aplicativo cai e elas voltam para o final da fila. E Glauco, mais participações que eu vou pegar aqui agora no Jornal Abre Aspas, né? A Ana Souza perguntou aqui pra gente, não era dia 18 que começava o pagamento? Esse terceiro lote, Ana Souza, é de pagamentos residuais antigos, ou seja, algumas pessoas que estão tendo aí a primeira e a segunda parcela ainda paga. Então, agora as pessoas que vão já para a terceira parcela, começa aí sim no dia 18, o calendário está completo aí no site da SP Rio Mais e da Caixa. Mais comentários, Glauco? A Eugênia Minicucci manda bom dia pra gente. E a Ana Souza elogia as nossas camisas também, obrigado, Ana. A Margarete dos Santos pergunta como vai a educação aqui na nossa cidade, os empregos. Teremos oportunidades de emprego esse mês. Diariamente o site da SP Rio Mais aí é atualizado com as vagas do PAT aqui de São José dos Campos, o posto de atendimento ao trabalhador, muito importante. A Bruna Damasceno manda bom dia, enfim, obrigado por participarem do Jornal Abre Aspas. Um prazer tê-los conosco. E em entrevista à CNN na noite de ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse acreditar que a reforma tributária será aprovada ainda este ano. Guedes, contudo, não deixou claro exatamente qual a reforma tributária que o governo pretende apresentar ao Congresso. O ministro, entretanto, voltou a sugerir um imposto sobre transações digitais, que tem sido chamado aí de CPMF digital, mas negou que seja realmente uma nova CPMF. Para Guedes, essa é a melhor forma de reduzir a tributação sobre a folha de pagamentos. Glauco, ainda nesse final de semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi entrevistado na CNN Brasil e disse aí que o governo federal deverá anunciar planos para 4 grandes privatizações de estatais num período aí de 90 dias. Então, nos próximos dias deveremos ter esse anúncio de qual estatal será privatizada. Pois é, a despeito, claro, da pandemia, que nós continuamos tendo que cuidar e tudo mais, é imprescindível nesse momento que todos os setores de governo, principalmente no âmbito federal, comece a se mexer efetivamente. Suas excelências aí do Senado e da Câmara também precisam lembrar que as férias acabaram, né? E que nós precisamos fazer com que este país ande efetivamente egos à parte, partidos à parte. Nós precisamos pensar em termos de Brasil, porque a conta que vem pela nossa proa, pela nossa frente, não é pequena. E só com trabalho nós vamos conseguir efetivamente resolvê-la. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, afirmou que recusou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando do Ministério da Educação. Nome especulado desde a semana passada para ocupar o cargo, o convite a Renato Feder causou reações diversas em segmentos ideológicos do governo. A ala religiosa, ligada às igrejas evangélicas, se opôs à possível nomeação desde o primeiro momento. A polêmica se tornou ainda maior diante da repercussão de um livro escrito por ele em 2007. A publicação em questão chama-se Carregando o Elefante: Como transformar o Brasil no país mais rico do mundo, feito em parceria com Alexandre Ostrowiecki. No texto, Feder defende o financiamento da educação em escolas privadas e questiona a legitimidade do Estado para conduzir políticas de ensino. Na 10ª página do livro, ele dedica a obra ao dinheiro. Feder se manifestou em relação à publicação e disse que, abre aspas, evoluiu desde a juventude.
a meu ver, já começa errado. Se já começa com uma polêmica, nós não saímos desse pântano em que está a educação brasileira, para não dizer de algumas outras pastas também. Até que ponto nós vamos ser sujeitos a isso daí? É um nome que fulano gosta, que fulano não gosta, mas a ala tal gosta. Aí, em 1912, ele fez uma coisa que... Glauco, Que isso, Douglas? Exatamente. Nesse fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro deu declarações dizendo o óbvio, né? Que a educação brasileira está horrível. Ele admitiu, na verdade, isso. Porém, vale ressaltar aí que quem tem o poder eleito pela população de mudar isso é exatamente ele. Então, o novo ministro da Educação, que a gente espera que seja nomeado pelo menos essa semana, tem grandes missões pela frente. E como a gente está falando aqui há mais de mês, né, tem como bomba inicial que vai cair no seu colo o Enem, que ainda não tem data para ser realizado. Enfim, Glauco, algumas participações aqui. O Douglas Xavier manda bom dia pra gente. A Simone Vilas Boas manda bom dia e ótima semana para nós, para você também e para todo mundo que está aí acompanhando o jornal Abre Aspas. E vamos caminhando nesse pântano em que se transformou alguns setores aqui do Brasil. Eu quero ver se vai ter gente suficientemente capaz para começar a gerir isso daí. Começarem. Bares, restaurantes e comércios de beleza e estética poderão funcionar com horário regulado e capacidade reduzida a partir de hoje, lá na capital paulista. Pois é, de acordo com o protocolo assinado pelo prefeito Bruno Covas, os ambientes poderão ter 40% da lotação máxima, expedientes diários de 6 horas e funcionamento até às 5 horas da tarde. Os ambientes terão de ser ventilados e será necessária a triagem diária de funcionários. Mesmo com a reabertura, bares e restaurantes ficaram descontentes com a limitação do horário. O presidente da Câmara dos Vereadores, Eduardo Tuma, fez um apelo ao governador João Dória para que seja revisto o horário de funcionamento até às 10 horas da noite. Inicia-se aí, né, o Douglas, uma polêmica que indiscutivelmente vai ser muito grande. Um assunto delicadíssimo de um segmento que já há 100 ou talvez até mais 100 dias parado, totalmente parado, agora volta a trabalhar com uma série de regulamentações aí que vão envolver também adequações que envolvem custos. Então, muito delicado esse momento, principalmente para esse segmento que já começa a se movimentar de maneira mais efetiva após regulações, desregulamentações, regras e novas regras que são impingidas. Pois é, Glauco, eu vou te fazer uma pergunta. Você já comeu pizza quentinha? Não vamos falar aí da pizza da noite passada, né? Você já comeu pizza até às 5 da tarde comprada da pizzaria? Não. Exatamente, esse é o problema. As pizzarias estão reclamando já em São Paulo que elas só podem abrir até às 5 da tarde, não a partir, até às 5 da tarde. Ou seja, geralmente as pizzarias aí do Brasil inteiro abrem a partir das 7 da noite. Como é que elas vão abrir até às 5 da tarde? Então é um decreto aí que já está publicado, né? Ele proíbe aglomerações, ocupação máxima de 40% nos estabelecimentos, distância de 2 metros entre as mesas, máximos de 6 pessoas por mesa, proíbe mesas na calçada, mas enfim, vai funcionar? Tem o cardápio, né, Douglas? Exatamente, o que cardápio... é ou digital ou pendurado na parede. Exatamente, não pode ter aquele cardápio que você pega na mão. Enfim, são medidas aí que foram adotadas pela prefeitura e que já estão em práticas a partir de hoje. Agora, a pergunta é, vai funcionar? Exatamente, o problema é esse daí. E outra coisa, tem que se ouvir o outro lado também. Tem que se ouvir pacientemente esse segmento. Ao longo dos 100 dias, vem esperando o momento. Não é tratar o segmento como o grande difusor ou o grande possível difusor da doença, mas tem que se ouvir e fazer umas adequações. Faço uma ressalva aqui. Acompanhando os telejornais de ontem e de hoje, um fato interessante que aconteceu em São Paulo. Existe lá, não sei se aqui nós vamos até verificar isso aí, uma taxa de fiscalização, que agora, nas redes sociais de ontem para hoje, isso daí bombou bastante também, que
que os donos desses estabelecimentos estavam reclamando que estão há 100 dias parados, alguns já fechados em definitivo, com placa de aluga-se na porta, e chegou aí a taxa de fiscalização para eles. Eu creio que nem a prefeitura lembrava mais que tinha essa taxa, como é corrente no Brasil. Existem impostos que nem o seu contador consegue identificar o que é. Tem uma necessidade, o governo bota uma nova alíquota lá, um novo nome, uma nova sigla para um imposto e fica aquilo. Agora, como é que faz? Eu estou parado há 100 dias, não posso funcionar, mas eu estou pagando taxa de fiscalização. Este é um dos inúmeros detalhes que campeiam dentro desta bagunça arcaica que é o sistema governamental brasileiro. Aí nós estamos vendo. E esse foi um que apareceu. Devem aparecer mais ainda por aí. Uma injustiça com o dono do estabelecimento que está fechado há 100 dias, né, Douglas? Exatamente. A gente está comentando aí que nessa pandemia, um dos setores mais prejudicados está sendo de bares e restaurantes. Vamos aguardar como é que será essa reabertura na capital. A gente espera que tranquila, sem aglomerações, mas vamos ver se o decreto realmente vai funcionar. Porque, como você fala, né, Glauco? Aqui no Brasil tem aquele ditado, né? É lei que pega ou não pega? Exatamente. Triste. A gente dá risada, mas isso não tem nada de engraçado. É muito triste. O Brasil contabilizou mais 26.051 pessoas infectadas pelo coronavírus. Agora, o total chega a 1.603.055. Os dados foram informados neste domingo pelo Ministério da Saúde. Já são 64.867 vítimas da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 906.286 pessoas que contraíram a doença já se recuperaram. Glauco, um número altíssimo, né? 64 mil pessoas mortas aí. E, impressionantemente, nesse ano de 2020, Glauco, a gente fazendo um comparativo, falando de futebol. A gente sabe que quando o futebol mal começou aí em março, já parou, o maior público registrado até esse ano aqui nos estádios foi de 49 mil pessoas num jogo do Flamengo no Maracanã. A gente tem mais de 64 mil mortes. Ou seja, se a gente pegar as mortes aí, totalizam o máximo de média de público em um jogo desse ano. Então, muitas mortes, mais de 64 mil vidas perdidas. Obviamente, a gente tenta aqui passar o lado positivo, né? Muitas recuperações, chegando na casa de 1 milhão, mas isso não apaga o fato de que mais de 60 mil pessoas perderam a vida em decorrência dessa doença que era avisada. Não tem a menor dúvida que nos sirva de alerta o seguinte: isto ainda não acabou. E isto só vai acabar com a vacina. Qualquer outra ilusão é ilusão. Então, vamos nos cuidar. Isso que é o mais importante. Rápido intervalo, continue com a gente, porque a gente já volta. Até já. Nove horas e 53 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta segunda-feira. A Prefeitura de São José dos Campos informou neste fim de semana que as obras do novo pronto-socorro do Hospital Municipal entraram na reta final. Com início no dia 30 de maio, a previsão é de que o espaço seja entregue entre em funcionamento já esta semana. De acordo com a Secretaria de Saúde, o novo hospital deve ter infraestrutura inicial de 40 leitos para atender todos os casos não relacionados ao novo coronavírus durante a pandemia. Desta forma, os demais leitos do Hospital Municipal podem ser liberados para tratamento da Covid-19. Inicialmente, a previsão era de que o hospital fosse entregue no dia 15 de julho, exatamente 45 dias após o início das obras. As empresas Método Engenharia e Brasil ao Cubo, responsáveis pela obra, informaram que nesta reta final os trabalhos estão focalizados nos detalhes finais e acabamento, como limpeza interna, instalação de móveis, ajustes elétricos e instalação de ACM externo. A obra tem custo de
12 milhões e 900 mil reais, sendo que 4 milhões e meio foram desembolsados pelo município e o restante pago pela iniciativa privada. Pois é, Glauco, a gente viu aí as imagens desse belo hospital que foi construído aí com um novo método aí um método novo, né, de tecnologia na construção civil, com métodos tubulares, esses tubos prontos que vieram lá do sul do país, chegaram, a gente tem aí agora praticamente 37 dias de obra, a prefeitura tem a expectativa que seja inaugurado entre quarta e quinta-feira o hospital, uma obra precisa para a cidade, porque as alas aí de internação do Hospital Municipal de São José dos Campos, eu vou pegar o número exato, na sexta-feira, Glauco, estavam aí trabalhando com cerca de 62% na UTI e 82% na enfermaria. Ou seja, a partir da construção desse hospital, o pronto-socorro do Hospital Municipal passa para o Hospital de Retaguarda e o Hospital Municipal pode ser utilizado totalmente aí para a Covid-19. Então, hospital importante e uma obra impressionante, né? Muito rápida. Não tem a menor dúvida, em termos de logística, isso daí é absolutamente necessário para o município. Parabéns, esperamos que seja aí efetivado o funcionamento dele o mais rápido possível mesmo. Está de parabéns. E a Prefeitura de São José dos Campos confirmou mais 4 mortes em decorrência da Covid-19 neste fim de semana. No total, a cidade registra 105 óbitos, mas 217 casos foram confirmados em 24 horas, chegando ao total de 3.577 infectados. De acordo com a Secretaria de Saúde, as 4 vítimas faleceram no Hospital Municipal, sendo 2 mortes nesta sexta-feira e outras durante a semana, mas com resultado apresentado no sábado. As vítimas foram 2 homens de 79 e 83 anos e 2 mulheres de 35 e 49 anos. A cidade tem ainda 2.236 pessoas já recuperadas da doença. A segunda maior cidade do Vale, Taubaté, chegou à 20ª morte causada por coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima mais recente foi um idoso de 70 anos, morador da Vila Nogueira. Ele era portador de doença cardiovascular e estava internado no Hospital Municipal Universitário de Taubaté. O município registrou ainda 19 novos casos em 24 horas, totalizando 678 casos da doença. Taubaté registra a taxa de 62% de ocupação na enfermaria e 37% na UTI nos hospitais públicos da cidade. Glauco, algumas participações aqui. O Luizão manda aqui mensagem falando que está falando lá de Cruzeiro com a gente. Muito obrigado, Luiz. A Neuza Lino comentando aqui. Eugênia Minicucci, Eulália Ferreira, muito obrigado pelas participações aqui no Jornal Abre Aspas. E Glauco, aqui em São José tem um detalhe interessante, né? A gente estava noticiando aqui desde o início, né, que o principal bairro mais infectado na cidade estava sendo o Jardim Aquários, aqui na Zona Oeste. Porém, uma tendência já que está sendo falada desde o começo aqui pela gente, né? O Bosque dos Eucaliptos agora já é o bairro com mais infecções na cidade. Por que isso? Né? Porque a Zona Sul é o bairro que mais tem moradores, a zona que mais tem moradores aqui em São José dos Campos. Então agora a tendência é que esse crescimento seja focalizado na Zona Sul. Então os bairros aí, aqui com mais casos, Bosque dos Eucaliptos com 139, Jardim Satélite com 127 e o Jardim Aquários com 124. Portanto, vamos ficar atentos e tomar muito cuidado, as medidas individuais são extremamente necessárias. Não tem a menor dúvida. E São Sebastião é a cidade do Vale do Paraíba que mais realizou testes para a Covid-19 percentualmente. É o que aponta o levantamento do CODIVAP, a Associação de Municípios do Vale do Paraíba. A cidade tem 101 testes feitos a cada 1.000 habitantes, totalizando 8.516 exames realizados. Ilhabela vem em segundo na testagem, com 62 testes a cada 1.000 habitantes, totalizando 2.038. Fechando o top 3, aparece São José dos Campos, com 21 testes para cada 1.000 habitantes, totalizando mais de 14.000. A cidade registra 44% de todos os casos da região. As outras cidades com mais infectados, Jacareí e Taubaté, testam menos.
Jacareí aparece com apenas 9 testes por 1.000 habitantes e Taubaté com 5 para cada 1.000. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para saber se os testes são suficientes, basta analisar a taxa de resultados positivos. Do total realizado, 5% ou menos devem apresentar confirmação. A melhor taxa de positividade é de São Sebastião, com 5,5%, o que representa que a cidade tem baixa taxa de subnotificações. Em seguida, aparecem Ilhabela com 9,4% e São José dos Campos com 23%. Pois é, Galco, a gente está falando desde o começo dessa pandemia que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, fala desde o início que se você não testar a população, você não sabe aonde estão o vírus. Onde está o vírus, né? Então o vírus vai correr pela cidade, enfim. A gente está falando desde o começo que São Sebastião está dando exemplo, seja no isolamento social, que registra até hoje as melhores taxas do estado, e também no exemplo de testes, né? Chegando quase próximo ao ideal aí, falado pela Universidade Johns Hopkins e pela OMS. Sem dúvida, teste é o que funciona, o resto é achismo. E 2 notas policiais deste fim de semana na RM Vale. Um homem de 29 anos morreu no domingo durante troca de tiros com a polícia militar, após tentar roubar uma casa no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba. Outros 2 comparsas do assalto foram detidos. Os policiais, ainda bem, não tiveram ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto ocorria a 1h da manhã, quando o APM interceptou. 2 meliantes foram detidos. O terceiro fugiu do local e, após nova investida da PM, chegou a trocar tiros com a polícia. Os pertences e dinheiro roubados foram devolvidos ao dono do imóvel. Os outros 2 assaltantes foram presos por tentativa de roubo, associação criminosa e tentativa de homicídio qualificado contra agentes policiais. E em São José dos Campos, um advogado de 45 anos foi preso na sexta-feira durante uma briga com a namorada. Na ocorrência, a mulher pedia socorro da sacada do apartamento. Ao chegar ao local, os policiais foram desacatados pelo advogado. Ele foi preso pelo desacato e também por portar uma arma sem registro legal. A namorada solicitou medidas protetivas de urgência. As munições foram encaminhadas à perícia. Pois é, Galco, a gente sabe que durante todo o fim de semana os registros e ocorrências aí policiais aumentam, né? Então a gente vem trazer esse boletim aqui com uma das principais notas e parabéns ao trabalho da Polícia Militar, que mesmo durante esse período de pandemia estão expostos aí ao coronavírus, mas não param de trabalhar, né? Não tem a menor dúvida. E esse caso, particularmente aqui do advogado, foi aqui no Jardim Aquários? Exatamente. Foi exatamente. Foi aqui no bairro Jardim Aquários, aí tão conhecido. E isso é mais frequente do que possa parecer. Segundo os policiais, no jargão policial aí, trata-se da desinteligência, não é? Exatamente. Pelo menos nesse caso, o rapaz aí, o criminoso, no caso, foi detido, né? Teve a arma detida. E o mais importante, a agredida, né? A vítima, a mulher, conseguiu aí uma medida de protetiva com o rapaz. O que a gente espera é que a justiça seja eficiente para que esse homem não volte a incomodar ou agredir essa mulher, né? Disse tudo. O problema, às vezes, claro, o crime é sempre um problema, mas é a recorrência, acontecer de novo. Repito, isso é muito mais normal do que o que eventualmente vem para a mídia. Tá? É muito triste isso daí e a gente precisa estar muito atentos. Rápido comercial e voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas mais 6 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta segunda-feira e eu posso adiantar uma coisa para você. Aqui na redação as coisas estão fervendo.
mesmo. É muito bom a gente saber que a semana começa com esse pique todo para trazer para você, claro, o conteúdo de verdade, mas sempre com um altíssimo astral. Muitos comentários aí, né, Douglas? Exatamente, o pessoal comentando aqui na nossa live, Ana Souza, Eulália Ferreira, Ana Carolina Andrade manda aqui, bom dia, uma ótima semana e um beijo pro Pedro Bavuso, nosso editor aqui da SP Rio Mais. Então, todo mundo que está comentando, continue interagindo conosco, estamos aqui fazendo esse jornal para vocês. Tenho certeza que a nossa equipe toda tem o maior prazer de interagir com você. Portanto, interaja com a gente também, que a gente fica para lá de satisfeito e qualquer coisa nós vamos buscar a informação que também você precisa. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos ao tempo, vamos ver como é que fica aí. Eu já ouvi falar que tem uma possibilidade de uma frente fria estar chegando na nossa proa. Então vamos saber do tempo com ela. Cristiane Nascimento. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia, Glauco Torres. Começamos a semana em São Paulo com céu claro e temperaturas mínimas em torno dos 13 graus. A segunda-feira permanecerá com predomínio de céu com poucas nuvens no período da manhã. A nebulosidade deverá aumentar a partir da tarde, principalmente nas regiões próximas ao litoral, deixando o céu parcialmente nublado a nublado. Entretanto, não temos previsão de chuva para hoje. As temperaturas permanecerão estáveis em relação ao domingo, com máxima de 29 graus no litoral norte, 28 graus na capital paulista e Vale do Paraíba e 26 graus na região da Serra da Mantiqueira e no Alto Tietê. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Pois é, tempo firme aí. Muito obrigado, Cristiane Nascimento. Um ótimo dia e uma ótima semana a você e a todos aí do Tempo Vale. E após 4 meses parada, a Fórmula 1 voltou neste domingo com a vitória tranquila do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. Lewis Hamilton, atual campeão, chegou em segundo, mas recebeu uma punição de 5 segundos e caiu para quarto. Charles Leclerc, da Ferrari, ficou então com o segundo lugar. E Lando Norris, da McLaren, com o terceiro. A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana, no mesmo circuito em Spielberg, na Áustria. Exatamente, o Glauco não leu errado não, volta no mesmo circuito, algumas medidas aí de contenção do coronavírus, tendo 2 etapas no mesmo país, muito interessante isso aí, Glauco. Nesse fim de semana algumas manifestações foram registradas aí na Fórmula 1, né, o movimento Vidas Negras Importas, tiveram representação aí dos pilotos, alguns se ajoelhando durante o hino, muito bacanas as atitudes dos pilotos. Agora vamos ver como é que vai ficar o calendário da Fórmula 1, se vai ou não vai ter GP do Brasil aí no fim do ano, né? Esse tão tradicional GP de São Paulo. Não tem a menor dúvida. E vamos de futebol. Flamengo e Fluminense vão decidir a final da Taça Rio de 2020. O rubro-negro confirmou o favoritismo, derrotando neste domingo o Volta Redonda por 2-0 lá no Maracanã. O tricolor segurou o empate em 0-0 com o Botafogo e se classificou por ter sido o primeiro do Grupo B no segundo turno. As duas equipes se enfrentam na quarta-feira às 21h30. Lembrando que não há vantagem de empate. Contudo, se o Flamengo derrotar o Fluminense, será campeão carioca sem necessidade de disputa de uma finalíssima do campeonato estadual, já que o time venceu a Taça Guanabara e tem a melhor campanha geral da competição. Ô Douglas Cruz, você como essa enciclopédia do nobre esporte bretão, eu quero fazer uma observação aqui a você. Em matemática eu nunca fui bom na minha vida mesmo. Agora, o futebol parece que tem uma matemática própria. E se eu já não entendia a matemática da ciência, a matemática do futebol, ela tem toda uma edição especial. É assim mesmo? Principalmente a do Campeonato Carioca, né? Campeonato Paulista, estaduais, geralmente são bem definidos. Campeonato Carioca não. Tem primeiro, segundo turno, o que ganha o campeonato não é o campeão. Enfim, vamos acompanhar aí, muito provavelmente o Flamengo pode ser campeão na quarta-feira. Se ele perder essa final, ele ainda irá disputar outra final. Ou seja, tem que acompanhar o site da SP Rio Mais para ver o que acontece, que é muito complicado. Está aí a opinião dessa enciclopédia do futebol, que é Douglas Cruz, mas eu continuo dizendo,
Tem regras próprias essa matemática do futebol. E eu admiro demais aquelas pessoas que entendem tudo. Não é o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o sétimo, mas se ele ganhar 2 pontos e empatar daqui a 3... É interessante, tá de parabéns. E olha só que notícia bacana e que coisa legal. Campos do Jordão recebe em setembro o L'Étape Brasil do Le Tour de France. Gostou? Caprichei no sotaque. Opa! Uma competição anual de ciclismo de estrada realizada na França e disputada em etapas. Para a 5ª edição, disputada no Brasil, a organização já divulgou os detalhes do percurso de 107 quilômetros para cerca de 3.000 ciclistas que devem participar da competição. Você vê essa imagem aí, é exatamente isso, prova para lá de tradicional. A prova terá 3 subidas desafiadoras, com pouco mais de 2.000 metros de altitude acumulada. Conforme matéria do Globo Esporte, a primeira escalada do percurso terá 11,3 quilômetros de extensão em Itapeva, seguida de mais 4,8 quilômetros de subida na Serrinha do Trevo das rodovias SP-50 e SP-46. Para fechar, os atletas vão percorrer mais 14 quilômetros de ascensão, ou seja, subida no trecho da Serra Velha. A largada principal acontece às 7 horas do dia 29 de setembro. O percurso será 100% fechado para o trânsito de veículos durante o L'Étape. Apenas uma atualização, Glauco. Os organizadores já falam que essa prova deve ser adiada para dezembro. A gente sabe, em função do coronavírus, que ainda não tem previsão para acabar aqui no nosso país, diferentemente, não para acabar, mas de números menores que já estão lá na Europa. Mas o Tour de France, como a gente estava comentando, né, Glauco, é uma prova conhecidíssima no ciclismo, né? Conhecidíssima, tradicionalíssima e tem um peso enorme. Primeiro, reúne a nata do ciclismo e tem um outro senão. É dito que essa prova realmente separa os atletas dos não atletas. Porque em termos de ciclismo não tem meio atleta. Ele precisa, principalmente para participar do Tour de France, aí ser um atleta acima da média. Tanto é que é claro que existem as categorias, por isso que eu falei que a largada principal é sempre a primeira, com aquelas equipes já renomadas e com aqueles que, para mim, são super atletas. Porque só o que eles pegam de subida, subindo aí a 30, 40 km por hora em bicicleta, não dá para ser meio atleta, exatamente, né, Douglas? Você que é um atleta. Já fui, Glauco, não sou mais não. Mas como você estava falando, exatamente, Campos do Jordão foi escolhida exatamente por ser uma cidade de serra. Então, muito interessante. Vamos ver, a gente espera que até o fim do ano essa prova movimente o turismo aqui na região no período pós-pandemia. Não tem a menor dúvida. E outra coisa, indiscutivelmente, é uma prova que tem um elan mundial muito legal e para a nossa região, particularmente a Campos do Jordão, vai ser para lá de importante. De parabéns, Campos do Jordão. Esperamos que a pandemia deixe a gente fazer, pelo menos, que seja em dezembro. De parabéns, Campos do Jordão. E, é claro, nós vamos trazer todas as notícias para você. E após 3 meses e meio de confinamento, o Louvre, em Paris, museu mais visitado do mundo, reabre suas portas hoje. Mas, com o colapso do turismo devido à pandemia, o influxo será pequeno e, especialmente e particularmente, claro, local. Para a gerência e a equipe do museu, esta é uma reabertura marcada por impaciência, apreensão e, claro, esperança. Tendo registrado aí mais de 40 milhões de euros em receita perdida durante o seu fechamento. Conforme o Portal Terra, cerca de 75% do público do Louvre são estrangeiros ou eram estrangeiros, especialmente americanos, chineses, sul-coreanos, japoneses e, claro, brasileiros. Em vez disso, apenas cidadãos de países europeus vizinhos poderão começar a voltar, sem dúvida, claro, a conta-gotas agora aí nas primeiras semanas. O Museu do Louvre não fechava suas portas por um período tão longo desde a Segunda Guerra Mundial.
A administração espera 3 anos difíceis, uma vez que o número de ingressos vendidos em 2020 estará longe do recorde de mais de 10 milhões atingidos em 2018 e dos 9,6 milhões registrados no ano passado. Realmente, um momento duro também para o Louvre, né? E imagina para o resto do mundo aí, todos os pontos turísticos. Exatamente. O principal museu do mundo, Glauco, como é conhecido o Louvre aí, ele foi construído em 1546 e era usado aí como uma fortaleza do rei Filipe II. Ou seja, além de ter a história, ele conta a história já em suas paredes, né? O Louvre tem as principais obras de arte do mundo, desde o Egito Antigo até as principais pinturas. Aí são mais de 35 mil obras de arte que estão dentro desse museu. E agora o museu aí abre suas portas. Segundo as estimativas aí do governo francês, devem passar somente hoje pelo museu cerca de 5 mil pessoas que estarão, a gente espera, né, respeitando esse distanciamento social e essas regras aí do mundo pós-pandemia. Muito bacana essa notícia, né? Não tem a menor dúvida, é aquela que a gente guarda para o final. Claro, a gente vamos dar o crédito também para Campos do Jordão, uma notícia muito bacana do Le Tour de France. Um ponto a ser observado com relação ao que acontece agora em Paris, lá com relação ao Louvre. O europeu, todos eles lá, está passando por um momento absolutamente novo em sua história também. Com a pandemia e praticamente zerado o tráfego do turista e estrangeiro, eles estão tendo, depois de muito tempo, tendo de conviver entre eles. Eu li uma matéria a semana passada que é um momento muito interessante também. Cidades que viviam basicamente dos estrangeiros estão agora por conta da população local. E um novo momento acontece, porque em alguns desses países o estrangeiro, claro, é bem visto porque se vê um cifrão na testa dele. Mas agora se viu que, além do cifrão, ainda tinha uma coisa essencial, que era a troca de cultura e você poder se relacionar com o resto do mundo. Algumas cidades europeias já sentem isso daí efetivamente no relacionamento que acontece entre as pessoas na mesma cidade. Pois é, o turista, além de levar o dinheiro, também levava um pouco de esperança e um pouco de conhecimento, porque, pasmem, algumas dessas cidades existem cidadãos e comerciantes que nunca saíram daquela cidade, quiçá por um pequeno espaço dentro da própria Europa. Então também está havendo um relacionamento da importância do relacionamento humano e da troca de conhecimento entre as culturas. Uma boa sorte aos europeus que agora finalmente se veem face a face com eles mesmos. Isso, às vezes, não é tão fácil quanto se imaginava. Né, Douglas? Exatamente. Essa semana aí, começando mais uma semana que deve ser de anúncios. No governo federal deve sair o novo ministro da Educação. Aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, deve sair o Hospital de Retaguarda, tão esperado. A gente agradece as participações, Ana Souza, Luiz Luizão, Neuza Lino. Tem mais comentários aqui, Eugênia Menicucci, Eulália, Valderi Teixeira, Ana Carolina Andrade. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui do Jornal Abre Aspas. A gente volta amanhã, esperando, obviamente, a participação novamente de vocês. Não tem a menor dúvida, um grande prazer tê-los conosco hoje e sempre um ótimo começo da semana. Segunda-feira tem aquela cara de segunda, mas não tem essa não. Vamos em frente com força que tudo vai dar certo. Não esqueçam, cuidem-se e também não esqueçam, vocês podem contar conosco. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação, Douglas. Muito obrigado e vamos para terça-feira. Exatamente. Até amanhã. Até amanhã para você. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana.